Quando vemos alguém muito bem vestido com terno e gravata estacionando um carro de luxo, automaticamente já pensamos que seja alguém com elevado nível de riqueza. E sim, podemos até estar certo disso, mas nem sempre. Bom, nesse vídeo você vai entender sobre dinheiro, renda e riqueza de uma forma bem diferente do que a maioria das pessoas pensam sobre o assunto. Vamos lá! O que é extremamente comum, principalmente no Brasil, são pessoas que assim que recebem um aumento salarial ou conseguem um emprego melhor, já comprarem carros, fazer viagens, reformar a casa, entre outros, mesmo que isso prejudique suas contas. Mas preferem viver um padrão de vida alto, às vezes com um custo até maior que seu próprio salário. Bom, basicamente essas pessoas são chamadas por aí de dublê de rico. Exatamente, esse tal dublê de rico é alguém que, se você vê de fora, olhando pelas aparências de suas posses, seja carro, casa, roupas, pensa que seja alguém rico. Assim como o exemplo do carro de luxo que falei no comecinho do vídeo. É inevitável. Vendo alguém nessas condições, já deduzimos na hora que seja pelo menos um milionário. Mas falando em milionários, muitas vezes o verdadeiro rico, e não o dublê de rico, não está preocupado com ter as coisas mais caras do mundo. Alguém rico pode até se dar o luxo de comprar algo de um valor maior, até porque ele tem o dinheiro para comprar, mas não vai sair comprando de forma descontrolada como muitos fazem para ter aparência de rico. Bom, quando você tiver um tempinho, pesquise sobre a vida dos maiores investidores do mundo, por exemplo. A maioria deles vivem com o básico, sem querer esbanjar demais, vivendo um padrão de vida confortável. Obviamente que tem uns ou outros herdeiros que vivem uma vida de ostentação que não dura por muito tempo. E isso tem muito a ver com a diferença entre renda e riqueza. Se você é inscrito aqui do canal, sabe que eu falei sobre isso em um vídeo passado, né? Mas hoje você vai ver de uma forma mais aprofundada. E além disso, vai ter uma noção clara do seu nível de riqueza atual. Bom, de acordo com o livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel, que diz bastante sobre a liberdade que o dinheiro pode nos trazer, a opção de escolha e o controle do nosso próprio tempo, chegamos à conclusão que a renda e a riqueza são duas coisas completamente diferentes e que, se mal administradas, podem ser a causa do fracasso financeiro. Porque veja só, vamos a um exemplo bem extremo da diferença de alguém que é um dublê de rico e alguém verdadeiramente rico. O William tem um ótimo cargo em uma multinacional e ganha todo mês 50 mil reais. Enquanto Gabriel tem uma empresa online pequena com apenas um funcionário, tendo um lucro líquido médio de 10 mil reais por mês. Então essas são as rendas dos dois. E vendo assim, percebemos que o William é o rico do exemplo, né? Porém, ele não usa o dinheiro da forma certa. Porque como tem um cargo importante na empresa, se acha na obrigação de sempre andar com os ternos mais chiques, com os melhores carros, na melhor casa, além das ótimas casas na praia que tem e das viagens que faz quase todo final de semana. Bom, com um padrão de vida nesse nível, já vemos que os 50 mil por mês já foram pro ralo. Ou até mesmo mais que isso. Ou seja, ele pode até ter algumas casas no nome dele, carros e outros automóveis. Porém, patrimônio em dinheiro não tem nada, até porque gasta além do que recebe mensalmente. E agora vemos o Gabriel, um jovem simples que trabalha de casa com sua empresa de design de imagens, onde tem apenas um funcionário que o ajuda a realizar os trabalhos. E, em média, retirando todos os gastos e pagamento do seu funcionário, tira livre por mês 10 mil reais. Ainda sendo uma boa quantia, ele não optou nem mesmo por ter um carro, vivendo com apenas 2 mil reais por mês, morando em uma casa pequena e com apenas uma moto de locomoção, enquanto destina os 8 mil restantes da sua renda apenas para investimentos. E imagina só, o William e o Gabriel, cada um com seus respectivos padrões de vida, em cerca de 10 anos. Como vai estar a vida de William, que sempre gastou acima do seu próprio salário e sempre viveu com o melhor padrão de vida, mesmo se precisasse usar o cartão de crédito e financiamentos? Bom, exatamente, cheio de dívidas, nas quais foram acumuladas durante anos. Ou seja, sua riqueza, que parecia grande aos olhos dos outros, na verdade nem existe. E agora o Gabriel, que investiu durante 10 anos da sua vida cerca de 8 mil reais por mês, tá muito mais tranquilo. Porque veja só, digamos que ele investiu todo mês 8 mil reais a uma baixa taxa de 0,5% ao mês. Bom, em 10 anos ele já teria acumulado mais de 1 milhão de reais. Valor esse que dava a ele um rendimento de cerca de 6.600 reais por mês. Isso apenas de rendimento, fora o que recebia da sua empresa na qual ainda trabalhava. E agora, estando nessa condição,
Ele pode comprar uma casa melhor, comprar um carro e assim ter um padrão de vida mais alto se preferir. Bom, esse exemplo hipotético foi bem extremo entre uma pessoa que gastou demais a vida inteira e alguém que sempre economizou e se privou de muita coisa. Mas o que eu quis demonstrar com isso é a tal flexibilidade que o dinheiro proporciona, de acordo com como é falado no livro A Psicologia Financeira. Porque a maioria das pessoas vê o dinheiro como prazer imediato, que assim que recebem já pensam no que podem gastar. E muitos vivem em função disso, de apenas pagar as contas, fazendo exatamente o oposto. Mas o dinheiro, se usado da forma certa, pode nos trazer uma enorme flexibilidade de tempo. Por exemplo, o Gabriel tem muito mais tempo e opção de escolha do que o William, pois como ele tem mais de 1 milhão investidos, se ele quiser dar férias para ele mesmo durante alguns meses, ele pode. Ou até mesmo se ele quiser fechar a empresa dele e viver apenas de rendimentos, por exemplo. Bom, é basicamente o que o livro A Psicologia Financeira tanto comenta, que hoje em dia uma das coisas mais raras que alguém pode ter é esse controle do próprio tempo. Ter essa flexibilidade de poder escolher o que quiser fazer. Mas agora, poder fazer o que quiser todos os dias é realidade para poucos. E essa é a grande diferença do rico que pode escolher não trabalhar, do dublê de rico que está sempre trabalhando mais e mais para pagar as contas que fez com um padrão de vida alto. E claro, isso de acordar e poder fazer o que quiser porque o dinheiro rende acima do seu padrão de vida é um dos níveis mais altos de riqueza. Porque imagina só, se você considera suficiente ter um custo de vida de 10 mil reais por mês, por exemplo, e seguir investindo por anos até que seu rendimento seja acima de 10 mil por mês, é o sinal que já atingiu a liberdade financeira de fazer o que quiser no seu dia. Pois o dinheiro vai estar trabalhando por você, podendo se aposentar se quiser. Mas claro que isso não é algo rápido de alcançar. Por isso, como forma de conhecimento, trouxe para vocês alguns dos níveis de riqueza de acordo com a minha humilde opinião. Nível 0. Você já deve saber o que é ser nível 0 de riqueza, né? É literalmente você ser aquela pessoa que gasta tudo que ganha, contrai dívidas e não tem nada investido, tendo apenas coisas que te custam dinheiro, como o carro, a casa, empréstimos, financiamentos, parcelas do cartão a pagar, ou seja, dívidas. Nível 1. Essa pessoa já está em um degrau acima de alguém endividado, mas é alguém que não se importa tanto em pesquisar sobre investimentos, então apenas guarda uma pequena parte do dinheiro todos os meses, ou seja, tem um grau de educação financeira de entender que não se deve gastar tudo que ganha, mas tem medo de investir e deixa o dinheiro guardado na poupança. Nível 2. Esse já sabe que é necessário poupar uma parcela considerável da renda para investimentos, tendo entendimento sobre educação financeira, pois controla os gastos e foca em aumentar sua renda mensal por meio do trabalho e está construindo sua reserva de emergência, que é um dinheiro que cobre seus custos de vida de cerca de 6 meses. Ou seja, se você gasta 3 mil reais por mês, ter uma reserva de 18 mil reais já é considerada uma reserva de emergência consolidada. E esta pessoa, assim que formar a reserva de emergência, já vai para o nível 3. Este já é considerado alguém bem-sucedido no ponto de vista das finanças pessoais, pois já tem uma reserva de emergência consolidada e, além disso, já começou a investir focando em aposentar por meio dos rendimentos dos investimentos, sempre estudando sobre investimentos e aplicando o dinheiro em boas ações e fundos imobiliários, por exemplo. Nível 4. Esta já pode ser considerada uma pessoa rica, pois além de já ter uma boa educação financeira e reserva de emergência formada, tem centenas de milhares de reais investidos, gerando uma ótima renda capaz de custear todos os gastos que tem mensalmente. Mas muitas vezes, as pessoas que chegam nesse nível não chegam a se aposentar do trabalho que estão, porque mesmo podendo aposentar, elas continuam trabalhando para continuar investindo mais e mais, chegando no nível 5, que basicamente são os milionários e multimilionários, que recebem mensalmente grandes rendimentos capazes de fazer as coisas que os dublês de ricos fazem na hora errada da vida, podendo já fazer boas viagens, ter uma linda casa, ótimos carros e tudo mais. Resumindo, eles podem acordar todo dia e fazer o que quiserem. É claro que para chegar nesse nível não é rápido e nem fácil, e por isso eu fiz um vídeo bem detalhado sobre os pontos principais sobre esse mundo dos investimentos que poucos te falam aqui no YouTube. É só clicar aqui na tela para ir lá conferir. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo.